você é aluno da disciplina de Geografia do 9º ano. Vamos iniciar nossa aula com o tema Industrialização Brasileira, que foi uma etapa do nosso processo histórico, que é muito importante vocês estarem cientes. Mas antes, não esqueça de dar aquele like, compartilhar, participar do canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Vamos lá? É o seguinte, o processo de industrialização brasileira, ele foi iniciado depois da segunda metade do século XIX. Só que é o seguinte, o processo de industrialização brasileira foi um processo lento, foi gradual, só que ela foi um pouco, vamos falar assim, morna. Porque qual é o problema da industrialização brasileira no início? Não tinha um mercado consumidor muito grande, porque era restrito o consumo dos produtos industriais no nosso país, basicamente relacionado à burguesia, ok? Só que é o seguinte, ele foi impulsionado principalmente depois do ano de 1929, tá bom? Depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? É o seguinte, quais são os fatores que corroboraram para a industrialização no nosso país? Sistema de transporte, ele ficou muito mais eficiente, tá bom? Disponibilização de uma mão de obra nesse período também foi um fator preponderante para a industrialização do nosso país. Diminuição de mercadoria estrangeira, então fortaleceu bastante a indústria local, foi um outro fator. E o que aconteceu também? A oligarquia agroexportadora do nosso país começou a investir mais na industrialização, porque com o advento da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Não estava ocorrendo muita exportação do nosso produto para fora, então eles começaram a investir na industrialização local. Então houve o quê? Uma redução da exportação de café, então essa burguesia começou a investir na industrialização. Vamos lá? Eu tenho aqui para vocês um gráfico do serviço, da indústria e da agropecuária no Brasil, de 1900 até 2000, onde vocês percebem que está mais destacado em vermelho, onde houve uma queda na agropecuária brasileira e houve o quê? Um aumento, mesmo que tímido, da indústria e um aumento do serviço no Brasil. Então, essa oligarquia agropecuária brasileira começou a investir na indústria nesse período, ok? Vamos lá. Houve um período no Brasil chamado de política de substituição de importados, que foi implantada por Getúlio Vargas no período do governo dele, que foi de 1930 a 1945, que caracterizou uma modernização na indústria brasileira. Houve o quê? Uma desvalorização da moeda nacional como implantação, e ele implantou leis de tributo que restringiam a importação de produtos. Então, isso que ele fez fortaleceu a indústria brasileira. Getúlio Vargas foi um presidente que incentivou bastante a indústria. Como implantação, ele criou estatais estratégicas nesse processo de modernização do nosso país. Quais estatais foram essas, professor? 3 são muito conhecidas. A Petrobras, que todos vocês conhecem, foi nesse período que ele implantou para modernizar nossa infraestrutura industrial. A Companhia Siderúrgica Nacional e o que chamamos hoje de Vale. Foram 3 empresas que foram criadas nesse período para modernizar o nosso país. E essa implantação ocorreu mais ou menos em 1930 a 1956. Procurando modernizar o nosso país. Aqui tem o Getúlio Vargas, numa foto histórica, onde ele assina a implantação da Petrobras. É um momento muito histórico no nosso país. Vamos lá? Outro presidente muito importante para a industrialização foi JK ou Juscelino Kubitschek, ok? Que ele implantou o que se chama de aceleração ou crescimento econômico do país, que seria modernizar nosso país, o que seria em 50 anos, em 5 anos. O que foi que ele fez diferente de Getúlio Vargas? JK, ou Juscelino Kubitschek, ele fez o quê? Ele abriu as fronteiras para o capital estrangeiro. Então, ele permitiu que muitas empresas estrangeiras entrassem no nosso país com facilidades para implantar
em nosso país uma modernização. Não necessariamente o Estado estava intervindo nessas políticas, mas agora as empresas estrangeiras estavam vindo para o nosso país para modernizar. E é o seguinte, é o que eu falei para vocês, o processo de 50 anos em 5 anos foi caracterizado pelo período de Juscelino Kubitschek, ok? Ele modernizou principalmente a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, ele transformou no maior polo industrial do nosso país. O grande símbolo desse período de Juscelino Kubitschek é o que chamava de parque automobilístico. Foi esse período que as empresas de automóveis entraram no nosso país, principalmente as estrangeiras. Desafio para vocês. Primeiro, analise resumidamente a política industrial do governo de Getúlio Vargas. Você vai caracterizar a política industrial de Getúlio Vargas. Foi o que Getúlio Vargas implantou na política industrial. Segundo, sobre o plano de metas introduzido pelo governo de Juscelino Kubitschek, indique suas principais características. Caracterize o governo de Juscelino Kubitschek. Letra B do segundo, discuta as principais consequências desse plano para a economia brasileira. Muito simples, então comenta, discute lá no grupo esse desafio. Obrigado, pessoal.